Quem assiste e se encanta com a atuação de Pedro Pascal na recente série The Last of Us pode não saber, mas o ator, que é hoje um dos grandes ícones da atualidade, e olha que ele demorou muito tempo até finalmente começar a ter sorte nos papéis. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida desse incrível ator, ver como foi sua carreira e entender como ele conseguiu transicionar entre um ator que aparecia ocasionalmente em algumas séries para um dos mais requisitados da atualidade, tanto pelos estúdios quanto pelos fãs. História de vida. José Pedro Balmaceda Pascal nasceu em 2 de abril de 1975 na capital do Chile, Santiago, mas não demorou muito até a família se mudar dali e a história é um pouquinho complicada. Pedro Pascal é filho de Verônica Pascal Ureta, uma psicóloga infantil, e do José Balmaceda Rieira, um médico de fertilidade. À primeira vista, parece uma família de médicos e que não teria envolvimento com política, mas não é bem esse o caso. Verônica é prima de Andrés Pascal Allende, que era sobrinho do ex-presidente do Chile, Salvador Allende. E caso você tenha prestado muita atenção nas aulas de história, talvez você esteja achando esse nome familiar, e realmente é, já que foi nesse presidente que Augusto Pinochet deu o golpe de Estado que transformou o Chile em uma ditadura que perdurou por décadas. E é nesse contexto que a família de Pedro Pascal achou melhor não continuar por ali. Inicialmente, eles acharam refúgio na embaixada venezuelana em Santiago e logo conseguiram asilo político na Dinamarca. Depois disso, eles se mudaram para os Estados Unidos, onde viveram em Orange County, na Califórnia, e em San Antonio, no Texas. Pedro tem ainda 3 irmãos: Javiera, sua irmã mais velha, Nicolas, seu irmão mais novo, e uma irmã mais nova chamada Lux, que é uma atriz transgênero no Chile. Ainda bem jovem, Pedro mostrou ter bastante interesse pela natação, um esporte que praticou até os 11 anos de idade. Inclusive, chegou a competir em alguns campeonatos no Texas. Ele começou a descobrir uma nova paixão quando começou a ler e se envolver com teatro, e quando chegou a hora de decidir o que iria querer para sua vida, ele escolheu esse caminho e foi para Nova York para estudar na Tisch School of Arts, que é uma conceituada instituição quando o assunto é atuação. Já tendo passado por lá vários nomes famosos como Whoopi Goldberg, Woody Allen, Philip Seymour Hoffman, entre tantos outros. Enquanto se formava, Pascal teve certeza de que aquilo era o que ele queria para sua vida, fazendo da atuação o seu grande amor e se dedicando bastante para aprender, o que a gente viu que deu muito certo no futuro. Porém, como eu disse antes, a carreira de Pedro Pascal não foi meteórica como a de outros atores. Pelo contrário, ele passou bastante tempo recebendo apenas papéis pequenos. Então vamos ver como foi o começo da carreira desse ator. Primeiros trabalhos. Pedro teve um começo bem lento, tendo mais oportunidades na TV do que no cinema. Sua carreira oficialmente começou em 96 com o curta-metragem Burning Bridges, mas foi só a partir de 1999 que as coisas começaram a engrenar, com algumas participações em episódios de séries, como, por exemplo, sua participação em Buffy e Caça-Vampiros, série que eu tenho certeza que alguém aqui nos comentários vai se lembrar. E era mais ou menos assim que a carreira de Pedro Pascal funcionava nessa época. Ele geralmente aparecia em episódios de várias séries. Então, eu vou apontar apenas algumas das mais importantes, ou seja, as séries que são mais fáceis de reconhecer. Um bom exemplo são as séries Lei e Ordem. Para quem não conhece, é uma série de investigação policial e também de advogados, que está no ar desde a década de 90 até hoje, mas que, além da série principal, lança ocasionalmente alguns spin-offs, como, por exemplo, Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais, que provavelmente é a versão mais famosa hoje em dia. Voltando ao nosso Pedro Pascal, ele já participou em alguns episódios isolados dessas séries, obviamente interpretando personagens diferentes em cada nova aparição. Pedro Pascal também esteve em The Good Wife, pelo Direito de Recomeçar, onde ele apareceu umas 6 vezes, o que não é nada mal, apesar de ainda ser bem pouco considerando o tamanho da série. Apesar de ele aparecer mais em séries, ele também já participou de alguns filmes nessa época, como em Hermanas, filme de 2005, e em Os Agentes do Destino, de 2011. Mas foi realmente por volta de 2013 e 2014 que a vida desse ator começou a dar uma melhorada, já que começou a conseguir papéis mais recorrentes.
Pois é, gente, olha, eu sei que é difícil acreditar, mas entre 96, quando ele fez o primeiro trabalho de ator, até 2013, Pedro Pascal era praticamente um ator de um episódio. Mas isso mudou, principalmente por causa de 3 séries. A primeira delas se chama Segredos do Paraíso, mas talvez você a reconheça pelo nome original, Graceland. Nessa série, Pedro atua como Juan Badillo, um agente do FBI, que é um personagem recorrente, aparecendo no total de 10 episódios ao longo das temporadas. Depois disso, tivemos O Mentalista, onde só no ano de 2014 tivemos 7 participações de Pedro Pascal, ou seja, as oportunidades estavam melhorando para ele. Mas foi com essa terceira série que as coisas realmente iriam mudar na sua vida e em A Guerra dos Tronos. Talvez você nem se lembre, mas Pedro Pascal só esteve em 7 episódios de Guerra dos Tronos. Porém, a sua entrega ao papel fez todo mundo que assistiu ficar encantado com a atuação dele. Pedro deu vida a Aubrey Martell, e mesmo atuando na frente de grandes nomes, ele conseguiu se destacar de forma magnífica. E a partir desse momento, todos queriam ver mais dele em ação. Pós-Guerra dos Tronos. Definitivamente dá pra gente separar a carreira do ator em artes de Guerra dos Tronos e depois de Guerra dos Tronos. Pedro saiu de um ator que fazia bons trabalhos em poucas participações para se tornar um dos queridinhos de Hollywood. Acho que o maior exemplo disso é a série Narcos, que é aquela famosa série sobre Pablo Escobar, que foi interpretado brilhantemente pelo ator brasileiro Wagner Moura. Acontece que essa série, nas 2 primeiras temporadas, tem basicamente 3 personagens mais importantes. O personagem do Wagner Moura e os agentes interpretados pelo Boyd Holbrook e pelo Pedro Pascal. Porém, na terceira temporada, somente o Pedro Pascal continua pegando todo o protagonismo da série. Essa série é uma ótima síntese do que era o nome Pedro Pascal já nessa época. Outra série que foi muito importante na carreira do ator foi O Mandaloriano, que foi a primeira série em live action do universo de Star Wars. Pedro ainda apareceria reprisando o personagem durante uma que seria lançada em 2022, o livro de Boba Fett. Mas não foi só nas séries que ele foi requisitado. O ator também passou a ser muito procurado para grandes filmes. Um bom exemplo é o Kingsman, O Círculo Dourado, que foi o segundo filme da saga Kingsman. Pedro também participou do Mulher Maravilha 1984, novamente uma sequência que acabou não sendo tão querida quanto o primeiro filme, mas ainda assim foi mais um grande filme que quis o Pedro no elenco. E mais recentemente ele participou também do filme O Peso do Talento, um filme bem inusitado onde temos o Nicolas Cage interpretando o próprio Nicolas Cage. Pois é, talvez essa comédia de ação não estivesse em seus planos de filmes para assistir. Mas segundo o próprio Pedro Pascal, Nicolas Cage o ajudou muito a recuperar a paixão pela atuação. Pedro Pascal percorreu um longo caminho até o sucesso, mas desde que chegou lá, esse sucesso só aumenta e ele não parece que vai diminuir tão cedo, ainda mais agora que ele está participando da série The Last of Us, o mais novo sucesso da HBO. The Last of Us. Mas se Guerra dos Tronos fez o rosto de Pedro Pascal ficar famoso e O Mandaloriano concretizou as qualidades desse ator, The Last of Us é, ao mesmo tempo, uma grata surpresa, como também é o trabalho mais conhecido do ator atualmente. Surpresa! Pois sempre que algum filme ou série baseado em um jogo é lançado, a gente sempre fica com o pé atrás. E The Last of Us está se provando uma série espetacular. Os fãs do game simplesmente adoraram a ideia de que Pedro Pascal seria Joel, já que ele se encaixa perfeitamente no perfil do personagem, além de ser um ator que consegue passar muito bem uma carga dramática. Mas o irônico é que quando Pedro recebeu a oportunidade, ele nem sabia que jogo era esse, afinal ele não é muito de jogar videogames. Então ele perguntou para os seus sobrinhos sobre o jogo e eles ficaram loucos e imploraram para ele aceitar logo o papel. Outra curiosidade é que foi instruído ao Pedro que não jogasse o game, provavelmente para não influenciar ele sobre os acontecimentos e tentar emular demais a personalidade do personagem do jogo. Porém, Pedro Pascal não respeitou essa regra. Começou a jogar The Last of Us, mas como ele não é muito bom em videogames, ele não conseguiu chegar muito longe e teve que recorrer à ajuda de seus sobrinhos. Outros trabalhos. Além de um ótimo ator, Pedro também é um ator de voz muito bom. Ou, como a gente prefere chamar por aqui, um ótimo dublador. Apesar de não ser bom em videogames, Pedro Pascal já deu a sua voz para o game Dishonored 2. Além disso, ele já emprestou sua voz também em alguns documentários.
Vale lembrar também que, apesar de ser a estrela de O Mandaloriano, Pedro Pascal dublou muitas cenas, isso porque nessa época ele estava com a agenda bem apertada. E como o personagem raramente tirava o capacete, a equipe preferiu adiantar as cenas, gravando várias delas com um dublê para inserir a voz de Pedro posteriormente. Outra coisa que Pedro fez ao longo da sua carreira foi teatro, afinal, foram as peças de teatro que inicialmente mostraram para ele a magia da atuação. Vida pessoal. Pedro Pascal é um grande defensor dos direitos LGBTQIA+, o que fez todo sentido, afinal, a sua irmã Lux é uma atriz transgênero e Pedro teria sido a pessoa que mais a apoiou enquanto passava pelo processo de transição. E não tem como falar sobre a vida pessoal dele sem citar o ator Oscar Isaac. Os dois se conheceram em uma peça de teatro em 2005 e desde então são grandes amigos. Inclusive, Oscar Isaac já foi bem menos sociável em redes sociais do que é hoje em dia, e nessa época era mais comum a gente conseguir fotos do ator no perfil do Pedro Pascal, já que eles sempre se encontravam em festas. Por que amamos Pedro Pascal? Pedro é um daqueles casos raros onde tudo o que ele faz deixa todo mundo feliz. É raro você achar alguém que aponte o dedo pro ator e diga "isso não está bom". E mais raro ainda, é um ator que praticamente não participou de polêmicas, onde as poucas vezes que aconteceram acabaram sendo desmentidas depois. Hollywood está cheio de gente que a fama subiu demais a cabeça e de gente muito desagradável também, mas ter Pedro Pascal como um dos grandes nomes da indústria é algo muito refrescante aos nossos olhos, já que ele é um exemplo tanto profissionalmente como em sua personalidade, sendo sempre simpático e esforçado. E quando se junta tudo isso, não tem como não amar Pedro Pascal.